Olá, queridos amigos, meu nome é Larissa Chaves e estou passando aqui para convidá-los para um evento nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, os dias de carnaval. Vai ser um evento online, mas é necessário fazer a inscrição, tem uma quantidade limitada de vagas. Esse evento está sendo organizado, essa jornada de estudos espíritas, pelo Centro Espírita Irmã Rosa. E não apenas eu estarei com vocês, mas também o querido amigo Rafael Siqueira e a Rosália Romão. Nós teremos cada dia um de nós fazendo um estudo, vai ter momentos de leitura em grupo, de perguntas. Então, busquem a página do Centro Espírita Irmã Rosa, façam a inscrição e eu aguardo vocês, 14, 15 e 16 de fevereiro. Olá, amigos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês que nos assistem através do canal do YouTube. Rogando a Jesus que as reflexões de hoje tragam paz, esclarecimento e conforto a todos os corações. O tema do mês de janeiro é Família, a Onda de Amor. E hoje, a Tânia Menezes, do Centro Espírita Redenção de Salvador, vai falar para a gente sobre o tema Por que estou nesta família? Mas antes de passar a palavra à Tânia, eu farei a leitura de uma página inicial e a prece, para que possamos nos harmonizar antes da exposição doutrinária. A página é do livro Ceifa de Luz, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Doentes em Casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Está em Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que o comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor. De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ia por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ia junto a eles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhe marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Vamos orar. Deus de infinita bondade e misericórdia, espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa,
que nos assiste, que nos ampara a todo instante. E Jesus, nosso mestre e guia, agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje, de podermos ouvir os seus ensinamentos sob a ótica desta doutrina sagrada que tanto nos ensina, que tanto revela as intenções por trás das palavras, os ensinamentos, as lições de que tanto necessitamos, Senhor. Rogamos a Ti que abra nossa mente, nosso coração, para a exposição que vem a seguir, nos ensinando, nos amparando nas nossas dificuldades em lidar com os nossos familiares, muitas vezes tão difíceis. Ó Senhor, sabemos que aceitamos todos aqueles que vêm em nossa família. Então nos ampare e nos fortaleça, para que possamos também ampará-los, para que possamos, Senhor, viver o amor nessa célula tão importante que se chama família. Que a sua luz caia sobre cada lar, sobre cada mente, sobre cada coração, clareando a nossa jornada e nos fortalecendo o caminho. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, então, passamos a palavra a Tânia. Estamos aqui, mais uma vez, a convite da casa, para poder refletir sobre o tema proposto, porque estou nesta família. Para trazer as reflexões sobre o tema, nós buscamos algumas obras, algumas delas que consideramos básicas para o estudo sobre família, que é os livros, que são os livros SOS Família e Constelação Familiar, ambos psicografia do nosso querido tio Di, através da benfeitora Joana de Ângeles. Estudamos também um capítulo do livro Diretrizes para uma Vida Feliz, psicografia do nosso querido tio Di, através de Marco Prisco. Também o livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, e algumas questões de O Livro dos Espíritos. E aí nós vamos iniciar questionando aquilo que foi o tema. Por que estou nesta família? Em algum momento da nossa vida, já fizemos este questionamento? Por que estou nesta família e não naquela? Porque eu sou filha ou filho de fulano e não de cicrano ou beltrano? Então, a própria resposta está em nós mesmos. Estou nesta família porque eu escolhi. Foi uma escolha, houve uma preparação, se não tenha sido inicialmente a nossa escolha, porque esta família, ela é muito bem planejada na central de planejamento reencarnatório no mundo espiritual, justamente quando os espíritos que são responsáveis por este setor, eles vão estar estudando quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades daqueles que vão compor o núcleo familiar, e a partir de então, essas necessidades estudadas vão ser apresentadas a nós
e, através desta apresentação, ou até por uma solicitação nossa, serão feitos os preparativos para que sejamos bem-sucedidos em nossa etapa da presente existência e das existências que se sucederão na nossa trajetória rumo à plenitude. Então, nós vamos inicialmente pensar em uma questão que é trazida em O Livro dos Espíritos, a questão 775, quando Kardec indaga aos benfeitores qual seria para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços de família. E os benfeitores respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, se nós que assumimos a responsabilidade na formação daquele lar não estamos preocupados com estes laços, com a sua formação, nós estamos sendo responsáveis para que haja um retorno do egoísmo. É importante nós considerarmos que existem duas famílias. A família corporal, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, nós encontramos a parentela corporal, a parentela espiritual. Então, esta parentela corporal é aquela que se apresenta para a sociedade. Então, são os pais, os filhos, os netos, os irmãos. Tudo quanto nós fazemos neste contexto da família, nós estaremos reproduzindo para a sociedade. Mas como se originou esta família? É justamente aquilo que ocorre no mundo espiritual quando se planeja o retorno para as nossas experiências corpóreas. Então, os espíritos vão observar na nossa ficha quais são as nossas necessidades, o que eu preciso para o meu processo de crescimento, para que eu possa atingir a plenitude. Então, nesta análise, observa-se as minhas necessidades com quem eu compartilhei experiências e se porventura existem pessoas com as quais eu precisaria conviver para, por exemplo, desfazer laços de ódio que foram criados por estas experiências anteriores. E aí, nesse estudo, observando estas necessidades, os espíritos planejam, estes que são os responsáveis, qual seria a melhor constituição para a minha experiência. E aí eu retorno naquele contexto, com o pai, com a mãe, não importa, porque hoje nós temos diversos tipos de formação familiar, não importa qual seja essa formação, mas eu vou nascer de uma mãe e um pai que se juntou e gerou a formação do meu ser. Então, eu cheguei àquela família por uma necessidade minha e dos meus genitores, dos meus irmãos, de compartilharmos experiências para o processo evolutivo individual. E aí vamos pensar nessa primeira junção, que é a junção de uma individualidade com outra individualidade para formar esta família. Quando ocorre essa junção,
de alguma maneira, nós começamos o nosso trabalho de combater o egoísmo, porque a minha individualidade se junta com a outra, nós formamos um elo e passamos a pensar no conjunto daquele elo. É claro que individualmente nós teremos as nossas manifestações, porque fomos criados, tivemos experiências diferentes, o que nos torna diferentes. Mas nesta união, nós vamos buscar compartilhar a experiência do conjunto. E nisso, quando nós pensamos no conjunto, já nos afastamos de alguma maneira deste pensamento egoísta, que é justamente uma das possibilidades de formação da família, que é o afastamento do egoísmo. Então, esta recrudescência do egoísmo, trazida pelos benfeitores, vai acontecer se eu não aproveitar as oportunidades naquele contexto da família que eu estou inserido para poder trabalhar esses laços. Mas nós sabemos que temos na família aquelas pessoas que temos mais afinidades, que gostamos de estar juntos, mas também tem aqueles outros que não simpatizamos, que aparentemente nunca nos fizeram nada, mas eu carrego em meu inconsciente algo que mobiliza do passado e que me provoca uma antipatia e que me provoca um desejo de não estar junto e, por que não, às vezes, as desavenças, as invejas dentro daquele contexto. E aí é onde a doutrina espírita vem nos fortalecer com o seu conhecimento destes laços que são colocados no mesmo contexto para que possa ser trabalhada essas dificuldades. Porque estou nesta família, porque eu escolhi para esta experiência, porque eu já estou mais maduro, porque eu já compreendo a lei de causa e efeito, porque eu já entendi a necessidade de estarmos juntos para um trabalho que se faz necessário. Muitas vezes nós encontramos também, no contexto familiar, pessoas que se reúnem com as mesmas habilidades, sejam artísticas, sejam habilidades que juntos, desenvolvendo, eles vão encontrar o amparo que se faz necessário para levar esta habilidade para a sociedade. E assim, todos esses aspectos, eles são muito bem pensados. E pensamos também em uma questão que ela é trazida no livro O Consolador, que é a questão 110. É perguntado a Emmanuel qual é a melhor escola de preparação das almas encarnadas. E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar. Observemos que Emmanuel, ele usa um advérbio de tempo, ainda é o lar, ou seja, é no lar. A própria benfeitora Joana de Ângeles também coloca em constelação familiar. É escola de bênçãos. Então, quando nós vamos para a escola tradicional, a escola formal, que se inicia no ensino fundamental 1, vai para o fundamental 2, alguns migram para o ensino superior, para cursos de pós-graduação.
tudo isso nós vamos buscar a instrução, a educação, a própria etimologia da palavra educare é a formação de dentro para fora. Quem nos oferece isso é a própria escola do lar. Então, vamos estar inseridos no contexto de um lar que é necessário para o meu amadurecimento. Eu tenho necessidade de estar na presente existência, naquele lar, para que eu possa aproveitar as experiências, aprender, dilatar afetos que não foram bem-sucedidos, compreender melhor as circunstâncias da vida. Em constelação familiar, a benfeitora Joana de Ângeles coloca, por exemplo, que aquele casal cujo homem ele não deu a atenção devida àquela mulher, ele se envolveu em outros relacionamentos, em uma futura existência ele pode receber aquela mulher como uma filha rebelde para que ele possa dar a atenção que ficou devida na existência, em existência anterior. Ou seja, muitas vezes nós estamos em um contexto familiar que se apresenta com algumas dificuldades. E aí nós nos perguntamos, onde eu falhei para que aquela filha tivesse uma adolescência rebelde, quando a minha educação, quando eu, enquanto genitor ou genitora, não dei esta formação e ela responde daquela maneira. É do acaso? Não. São necessidades colocadas para as experiências vivenciadas. E aí é interessante a gente pensar em uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 258. Na erraticidade, o espírito ele tem consciência ou previsão do que lhe sucederá, e o que os benfeitores respondem? Eles têm consciência do gênero de provas a que vai estar submetido. Mas é quando nós mergulhamos no corpo que vamos fazer as nossas escolhas e que aí as provas também começam a se dar. Ou seja, eu sei que se eu mergulho em um contexto familiar que está acostumado ao roubo e eu preciso trabalhar o roubo, que foi algo que ficou pendente em uma experiência anterior, eu sou colocado àquela prova para que eu possa resistir e me trabalhar naquilo que ficou deficitário em outra experiência. Então, eu sei que eu vou mergulhar em uma família naquele contexto, é o gênero. Mas aquilo que eu vou vivenciar de fato será fruto das minhas escolhas, será fruto das escolhas dos pais. Porque quando os pais reencarnam no mundo, antes de reencarnar no mundo espiritual, eles passam por um processo preparatório da paternidade, da maternidade, que deve ser responsável. Então, ao mergulhar no corpo, ao vivenciar a experiência corpórea da maternidade e da paternidade, se nós nos distanciamos daquilo que foi a responsabilidade assumida, quem está agindo para fazer esta escolha? Quem toma a decisão? Sou eu. Então, é o meu livre-arbítrio
que escolhe ser responsável por aquela alma enquanto mãe, enquanto pai, ou me afastar daquela alma porque eu ainda estou vivendo a fantasia do corpo, a fantasia do prazer. Então, eu tenho duas escolhas: escolher seguir por aquele caminho que foi planejado, ou eu me afastar deste caminho que foi planejado. E o que será de consequências se eu escolho seguir o caminho que foi planejado? Então, eu assumo com responsabilidade ser genitor, eu me dedico nesta função, e a resposta que eu vou ter é que aquele filho, ele poderá desencadear menos dificuldades porque eu estive presente na formação. Isso também não significa que o filho responderá de acordo com essa minha escolha, porque eu posso oferecer todos os recursos, toda a segurança à criança, que isso é base fundamental para o seu futuro perante a sociedade. No entanto, o espírito traz as suas fragilidades, que mesmo diante do contexto, ele não consegue se firmar naquele processo que ele recebeu, e aí ele vai estar retornando, fazendo com que o seu inconsciente desabroche essas experiências não bem-sucedidas que ele já viveu, e elas se superam frente àquilo que foi recebido na sua formação. Onde estará a resposta a essas escolhas? Podemos ter na própria existência. Então, são filhos que fazem a opção pelo caminho da drogadição, por exemplo. Eles buscam esse mecanismo de escape, e aí você pensa, mas eu sou mãe de alguém que optou pelo uso do álcool, pelo uso da droga, e por que eu seria a mãe privilegiada de ter filhos que não tivessem dificuldades? Se eu, enquanto genitora, passo por essa experiência tem alguma coisa necessária, tem alguma questão necessária para o meu aprendizado. E aí nós voltamos para o livro Diretrizes para uma Vida Feliz, que tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 10, Terapia do Amor. Então, Marco Prisco, ele inicia dizendo: se você descobriu que o seu filho, masculino ou feminino, está fazendo uso de drogas, não tome nenhuma atitude precipitada diante dessa descoberta, porque ele pode estar no início do uso, e se você, no momento de raiva, busca respostas para aquele comportamento dele, você pode prejudicá-lo. Então, deixe estar em seu íntimo, o seu íntimo mais tranquilo, mais sereno, para poder dialogar com o seu filho, para poder entender o que levou ele àquela condição. E aí Marco Prisco coloca: se o nosso lar é fecundo de amor, é fecundo de exemplos, é um lar tranquilo, e ainda assim ele buscou este recurso, então talvez ele precise de uma terapia, de uma pessoa, de um profissional especializado para poder trabalhar estas questões. Mas se o nosso lar é um lar tumultuado, é um lar cheio de conflitos,
porque a própria benfeitora Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, ela fala que os próprios pais, eles carregam seus conflitos e, em algumas condições, eles podem passar esses conflitos para os seus filhos. Então, às vezes, o nosso lar está turbulento, está com algumas dificuldades, e isso reverbera em todos aqueles que fazem parte daquele contexto. Então, a orientação de Marco Prisco é: se o seu lar está vivendo esse tumulto, procure organizar o seu lar para que aquele que buscou o caminho da droga possa também se organizar. E uma recomendação importante dele: que nós não coloquemos o nosso filho em evidência por essa busca, por este caminho que foi escolhido por ele, para que ele não seja estigmatizado pelos demais membros da família. E ele conclui dizendo que a melhor terapia para esta condição é a terapia do amor, onde nós vamos nos fazer presentes com mais intensidade para este nosso filho, e recebendo este envolvimento, ele pode, de alguma maneira, começar a pensar em se afastar daquilo que foi a sua busca momentânea. Então, nós temos diversas condições que atravessamos no nosso lar e que nos questionamos: mas por que eu tenho um pai que é difícil, eu tenho uma filha que não atende ao caminho do bem, ao caminho do amor? Por que o meu avô ele foi tão rebelde? Por que a minha mãe não cuidou de mim como deve uma mãe cuidar de seu filho? Então, todos estes questionamentos, se porventura em algum momento da vida nós já fizemos, a resposta está em nossa necessidade de crescimento, de amadurecimento, onde nós devemos aproveitar as oportunidades que a vida está nos apresentando para poder trabalhar essas dificuldades que ainda não conseguimos desatar os nós que carregamos de outras experiências, que momentaneamente elas ficam esquecidas, mas que são necessárias ao progresso, à vida na sociedade. Lembrando que cada pessoa é um espírito que carrega experiências, outras vivências e que agora, naquele contexto, foi colocado junto a nós para que pudéssemos, de alguma maneira, contribuir com aquele processo de formação. Então, nós precisamos estar mais voltados para os aspectos que a doutrina espírita nos apresenta em termos de reencarnação, em termos de lei de causa e efeito e evolução, para que através desta compreensão nós possamos lidar melhor com essas dificuldades que o contexto familiar que eu estou inserido, ele se apresenta na minha caminhada. Então, em nossa trajetória, certamente, nós já passamos por experiências delicadas no contexto da família. Nós temos casos, por exemplo, conhecidos de pessoas que se suicidam no contexto da família. E aí os pais, geralmente quando é um filho, uma filha, se perguntam: onde foi que eu errei? Então, esta não deve ser a pergunta, porque se nós temos a consciência tranquila de que oferecemos o que estava ao nosso alcance
para os nossos filhos, Ele responderá por aquele ato. É claro que esta dor que o pai e a mãe vai carregar deste equívoco, desta escolha que foi feita pelo seu filho, isso é inenarrável. Mas precisamos, inclusive, pensar no quanto estamos levando Jesus para os nossos lares. E aí é o que vamos pensar para o desfecho deste nosso tema. O Evangelho no lar. A oportunidade de estarmos em família, colocando as nossas dificuldades, entendendo os nossos problemas, trazendo Jesus e a espiritualidade amiga para poder nos fortalecer, nos amparar, nos estimular a prosseguir confiantes na certeza de que seremos vitoriosos. Então, não podemos nos apartar desta possibilidade de levar Jesus para o ambiente do nosso lar, para o contato com os nossos filhos, trazendo a sua vida, as suas parábolas, que vamos estar trazendo a narrativa conforme a idade e tentando fazer uma ponte com aquilo que estamos a viver. Este é o nosso papel. Enquanto formadores dentro do contexto da família, isso não significa que cabe somente aos genitores, mas a todos aqueles que se apresentam como os que já tomaram consciência em relação ao que é de fato essencial para a nossa construção. Então, esta deve ser a nossa caminhada para que, neste contexto familiar que estamos inseridos, possamos extrair as melhores lições, possamos aprender com os nossos familiares e também aprender com os nossos erros, porque também nós erramos dentro da família. Nós temos também os nossos deslizes. Em alguns momentos, nós estamos omissos. Neste caso, tendo compaixão consigo mesmo em relação a esses pequenos equívocos que cometemos, vamos seguir firmes, confiantes e tendo a certeza de que o nosso porto seguro é o Evangelho de Jesus. Que a nossa família ela seja abençoada, que 2021, esse ano que se inicia, ele seja promissor para a nossa família, que estabeleçamos propósitos condizentes com o Evangelho de Jesus e que a família, essa base sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade, conforme coloca a nossa benfeitora no prefácio do livro Constelação Familiar, ele possa, de fato, a família possa, de fato, ser esta base sólida, porque nós estamos trabalhando toda esta base a partir da constituição da nossa família. Que Jesus nos abençoe. Vamos aguardar agora que haverá um áudio onde Vânia fará a prece final e a fluidificação das águas. Muita paz para todos nós e que Jesus nos abençoe e nos guarde. Deus, Pai de infinito amor, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que agora tivemos de ouvir os ensinamentos do Cristo através dessa doutrina consoladora, Pai. E te rogamos, Senhor, mais uma vez, pela humanidade, por todos aqueles que nesse momento
sofrem dores, Senhor. Estão nos leitos de hospitais, em casa, pelas famílias, Senhor, que perderam seus entes amados, queridos, que através dos ensinos de Jesus, eles possam encontrar o conforto e a força necessária para prosseguirem. Que Jesus visite todos os lares em todo o planeta, levando sua luz, estimulando a fé, a confiança e a esperança num futuro melhor. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção, cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra. De luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Rogamos a espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, a fluidificação das nossas águas, que nelas, Senhor, sejam depositados remédios para o alívio das nossas dores. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.